Olá, meu nome é Bruno Pinto e bem-vindos ao meu canal. Hoje trago-vos a minha opinião do último livro de José Rodrigues Santos, O Segredo de Spinoza. Terminei mesmo há pouquinho de o ler, portanto vou aproveitar para dar a minha opinião, enquanto tenho muito presente o livro na minha cabeça. Portanto, vamos falar de Bento de Spinoza. É um rapaz que nasceu na Holanda, é filho de pais portugueses, os avós eram espanhóis, mudaram-se para Portugal por causa da guerra e é lá que o pai dele vira um grande comerciante. Mas resolvem sair de Portugal e ir para os Países Baixos, porque lá o judaísmo é mais bem aceito. E é lá que nasce, mais precisamente em Holanda, mas é em Amsterdão que o pequeno Bento Freitas assiste a um episódio que o marcou muito. O que é que ele assiste? Ele assiste a uma flagelação de Uriel da Costa. Quem é Uriel da Costa? Uriel da Costa é um membro do judeu que resolve pôr em causa o judaísmo ortodoxo e a comunidade portuguesa. Os membros não gostaram muito daquilo, os superiores, não gostaram muito daquilo, começaram a persegui-lo, pediram a ele que se retratasse e ele, para não ter problemas, assim o fará. Eu vou pousar um bocado o livro, porque ele é um bocado pesado e já me está a pesar nas mãos. Conclusão. Ele é aconselhado pelos membros judeus, os membros superiores, a retratar-se devido ao que ele andava a dizer e a pensar. Conclusão, ele, para não ser perseguido e para proteger a sua família, ele resolve retratar-se e é em plena sinagoga que ele explica que não sabe porque é que andou a dizer aquelas coisas, a pensar daquela forma, pede a Deus que ilumine os pensamentos dele, mas aquilo não é suficiente para os membros. Os membros pedem que nessa humilhação que ele está sujeito, nessa retratação e humilhação, que se deite à porta da sinagoga para ser pisado por todos os membros presentes. Inclusive, foi pisado por Bento de Spinoza. Há documentos que relatam, que comprovam essa situação. Bento de Spinoza também pisou Uriel da Costa à porta da sinagoga. É uma humilhação muito, ou melhor, esse invento teve uma grande influência no futuro de Bento de Spinoza. Foi exatamente esse episódio que o marcou e que teve uma grande influência no futuro de Bento de Spinoza. Uriel da Costa não aguenta aquela humilhação, começa a deambular pelas ruas, a mãe também não lida muito bem com aquilo e então ele resolve suicidar-se. A mãe de Uriel arma uma confusão de todo tamanho, porque é mãe, está tudo dito. Os membros não têm como a controlar e aquilo vira uma confusão que não tem tamanho. Posto isto, o pai, que era um grande empresário, um grande comerciante, tenta explicar ao filho como é que funciona o judaísmo, tenta explicar tudo da melhor forma. Passados uns tempos, ele perde a mãe para a tuberculose. Estamos a falar de uma criança dotada de uma inteligência incrível. Estamos a falar de uma criança extremamente inteligente. Mesmo com 5 anos, estamos a falar de uma criança extremamente inteligente, dotada de uma inteligência incrível. Depois acaba por perder o pai também. Perdeu a mãe para a tuberculose, depois perde o pai e é juntamente com o irmão que ele tenta conduzir o negócio do pai. Não deixa os estudos, como é óbvio, mas começa a ser notado por vários professores a forma de pensar dele. Ele começa a chamar muita atenção a forma de pensar dele. E é exatamente isso que vamos falar. É sobre a forma de pensar de Bento de Spinoza. Existe aqui um segredo, e eu irei revelar esse segredo, mas, antes de mais, quero-vos explicar um bocado do livro, um bocado da história. Estamos a falar de Bento, uma criança dotada, volto a repetir, mas de uma grande inteligência,
e que os professores resolvem investir na sua formação. Então, como aquele episódio do Uriel da Costa mexeu muito com ele, porque o Uriel da Costa começa a pensar um bocado fora da caixa e a questionar-se sobre muita coisa, e ele também começa a tentar perceber porque é que ele teve aquele tipo de comportamento e começa a fazer a mesma coisa. Começa a pôr em causa várias coisas, nomeadamente Deus, a Bíblia, as Escrituras, tudo que tem a ver com religião. Tudo tem a ver com religião. E é nesses diálogos de professor e aluno que nós vamos perceber o que é que se passa e teorias de vários filósofos, não é, que são postas em causa nesses diálogos entre o aluno e o professor e os professores. São esses diálogos riquíssimos que nos apresentam vários filósofos e a teoria desses mesmos filósofos sobre quem é Deus, sobre realmente quem é Deus, não é? Pronto, ele começa a estudar esses livros todos, começa a debater essas teorias e, por incrível que pareça, devido à inteligência dele, essas teorias que estão fundamentadas em livros, e ele começa a deitar aquilo tudo por terra. Algumas delas ele começa a deitar por terra. Diz que não faz sentido, e ele explica muito bem porque é que não fazem sentido, e é esses diálogos muito ricos, e peço alguma cautela neste livro, porque este livro tem a ver com a religião. Põe em causa as Escrituras, a Bíblia, põe em causa o catolicismo, as pessoas católicas, não é? A fé. Portanto, é preciso ter alguma cautela para quem é católico, que é preciso perceber, não é? Ao lerem este livro, não se deixem... são teorias, não deixam de ser teorias. E depois cada um faz a sua própria interpretação, ok? Portanto, é para ler com alguma cautela, com algum recato, porque mexe com temas muito sensíveis, sem dúvida. Conclusão. Antes de revelar o segredo de vento de Spinoza, eu quero explicar que muitas das teorias de vários filósofos que muita gente acreditava e que achavam plausíveis, ele deita-as por terra, completamente. Estamos a falar de uma pessoa que vai estudar imenso, que tem uma capacidade de pensar incrível e o raciocínio dele faz sentido. As teorias dele fazem todo sentido, porque ele explica muito bem, e é nesses debates entre professor e aluno, que ele explica muito bem a situação, essas teorias. Depois existe uma relação, num romance, num livro, que é entre ele e a filha de um dos professores, que a rapariga até tem uma deficiência numa perna e tal, mas eu não vou me alongar muito sobre esse romance, porque existe algo também muito especial nesse romance. Eu não vou estar aqui agora a explicar, não vou estar a contar isso também. Portanto, peço que tenham alguma consideração, algum cuidado, porque este livro mexe com temas muito sensíveis. Portanto, é preciso alguma coragem para interpretar o que vários filósofos disseram e acreditavam que realmente Deus era o que eles diziam. Portanto, depois disto tudo, depois do que ele estudou, depois do que ele escreveu, depois o Bento de Spinoza tem um Deus. E qual é o Deus de Spinoza? Qual é o verdadeiro Deus de Spinoza? É a natureza. Para ele, Deus é os mares, os rios, as árvores, as plantas, as pedras. Ele tem nisso fala, nas pedras. E depois as teorias dos seres vivos, dos seres não vivos, nomeadamente as pedras. Ele põe isso tudo a cru e explica de uma forma incrível a teoria dele. Portanto, este é o segredo de Spinoza. O Deus de Spinoza é nada mais, nada menos do que a natureza. E depois, e faz algum sentido, atenção, faz algum sentido. Não vou dar a minha opinião porque eu sou católico, tenho uma forma de pensar em termos de Deus e faz algum sentido a teoria de Spinoza, mas, e quero dar este exemplo, por exemplo, não está no livro, mas eu sei que em muitas perguntas que faziam a Einstein, uma delas era se acreditava em Deus. E a resposta dele era sempre a mesma. Eu acredito no Deus de Spinoza.
não está no livro, esta citação de Einstein não está no livro, mas eu sei que o Deus de Einstein era o Deus de Spinoza. Portanto, quando lhe perguntavam a Einstein se acreditava em Deus, ele respondia sempre: eu acredito no Deus de Spinoza. Portanto, a teoria dele faz sentido. Depois de lermos isto, faz muito sentido. Faz mesmo muito sentido. Mas cada um que faça a sua interpretação depois de ler este livro. É óbvio que eu recomendo muito este livro. Este livro tem que ser lido com muita atenção, porque há uma altura que as teorias são um bocadinho complicadas. Pelo menos eu tive alguma dificuldade em entender algumas teorias e tive que ler e reler com atenção para perceber o que é que certos filósofos e em que é que eles se fundamentavam para colocar em prática aquelas teorias e no que eles realmente acreditavam. É um livro que eu aconselho vivamente a lerem, é um livro riquíssimo, é um livro que tem várias teorias de vários filósofos, tem as teorias depois de Spinoza, os diálogos são muito ricos, a história em si é muito, muito boa e depois é verdadeira. Aconselho vivamente a lerem O Segredo de Spinoza, o último livro de José Rodrigues Santos. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, subscrevam, coloquem gosto e comentem. Obrigado a todos e até a um próximo livro. Tchau!